vou colocar aqui então a imagem. Então, é interessante, né, como a tese ela foi escrita no começo do ano 2000, lembrando aí dos 500 anos de toda a discussão que nos envolveu naquela passagem dos anos 90 para o ano 2000. E, num certo momento, eu fui numa exposição de alguns quadros de Ecaute aqui em São Paulo, né? E me chamou muito a atenção, porque a minha primeira reação foi de um espanto total ficar diante de quadros como esses dois aqui, que eu estou mostrando na tela, e esses outros dois aqui. São quadros de 2 metros de altura, né? Eles são quadros que, de certa maneira, retratam as paisagens do Brasil. E aí, então, eu fui em busca, desesperadamente, quem era esse Ecaute, do que se tratava. E aí, então, fui descobrindo que o Ecaute, ele foi, como outros pintores, como outros intelectuais, como outros artistas da época, eles foram contratados pelo governo do Maurício de Nassau. Nós sabemos que o Brasil holandês tem uma forte presença aqui no Brasil num certo período, e o Maurício Nassau ele foi nomeado o interventor, onde hoje é Pernambuco. E a primeira coisa que ele faz é, além de vir para o Brasil, ele traz junto dele uma equipe de intelectuais para que eles pudessem falar desse território. E o Ecaute é um deles. E o Ecaute, então, faz essas magníficas obras, onde ele retrata, vejam só, a paisagem brasileira. E aí, ao retratar a paisagem, ele vai falar da mulher tupi e do homem tupi. E aí a gente começa a analisar o que ele está tentando dizer a partir desse contexto em que ele vive. E aí a gente começa a perceber pela imagem que ele vai trazer o traço, e aí faz parte daquilo que ele vive, né? Então, a gente apresenta isso no artigo para fazer o exercício da leitura geográfica. Então, se a gente for olhar com bastante cuidado, né, com um pouquinho mais de, vamos dizer assim, parcimônia, olhando aqui a figura da mulher tupi, a gente olha que ele tenta já apresentar uma indígena, vamos dizer assim, com os traços culturais europeus, na medida que põe uma roupa nela, certo? Põe certos adereços nela, mas o interessante é que a paisagem que ele retrata no detalhamento nos permite pensar como a cabeça dele olha para o mundo, com todos os cuidados necessários. Vejam só que aqui a gente tenta fazer o detalhamento. Aqui na figura da mulher tupi, por exemplo, nós temos no canto esquerdo inferior, na porção esquerda inferior, e aqui eu tentei ampliar, nós temos então o retrato de uma ordem territorial caracterizada por uma fazenda que, de certa maneira, reproduz exatamente uma ordenação do lugar. Os elementos que caracterizam essa ordem territorial estão dispostos dentro de uma lógica que não é mais daquele homem e mulher que os europeus encontraram, mas sim uma ordem territorial que ela é importada, que ela é trazida da Europa para cá, na medida em que você pode ver que até a geometria do lugar, mas essa geometria adquirindo características com conteúdos, dizendo coisas, é a ordem europeia da expansão mercantilista, na medida em que você tem uma produção agrícola, e quando a gente pega a lupa e começa a olhar com mais cuidado, você vai ver aqui na porção, onde eu estou passando o cursor, na porção inferior direita, você tem aqui indivíduos que estão trabalhando nesta agricultura, e são escravos, certo? E aí, então, já tem uma ordem da reprodução do trabalho que vai caracterizar, quer queiramos ou não, esses lugares que os europeus estão tentando retratar. Então, esse é o exercício, pegar cada imagem, no caso aqui, e olhar para ela, o que ela está dizendo, do seu ponto de vista daquele momento, tentando evitar o anacronismo,
mas sim tentando identificar as presenças e ausências. Ou seja, nós temos aqui um processo que se materializa, que se expressa territorialmente. E isso significa dizer que a leitura geográfica é possível, na medida em que aqui nós temos os indivíduos localizados, e mais que localizados, dentro de dinâmicas sociais que obedecem uma lógica, no caso, nesse momento, importada. Isso a gente pode ver nesta imagem aqui que eu estou passando o cursor, que você tem aqui esta ordenação territorial, os tipos de plantios diferentes. Esta casa grande aqui, caracterizando no centro da imagem, é muito significativo. Nós podemos ver também aqui os animais, né, soltos aqui no meio agrícola, e isso tudo, então, tem sim, vamos dizer assim, explicações. Nós podemos ver as presenças e ausências. A mesma coisa nós tentamos fazer, indo um pouquinho mais adiante, fazer nesta outra imagem, né, que vai falar aqui do mameluco, do homem mameluco e da mulher mameluca. E aí também, se a gente olhar com detalhe, vamos dizer assim, no fundo dessas imagens, nós temos mensagens que o autor está identificando, obviamente percebendo que há dinâmicas que caracterizam estes homens e mulheres nesses lugares. No caso aqui do mameluco, a gente pode ver aqui os navios no fundo, talvez fazendo a ligação com outros lugares. A gente pode ver a cana-de-açúcar aqui no lado, na porção mais à direita dessa imagem, e a gente pode ver também que este homem está preparado para a defesa da terra, seja lá do jeito, com arma, com espadas e coisas do gênero. E ele está vestido, ele está moldado como sendo um homem europeu, embora tenha as características do traço, vamos dizer assim, já caracterizando um mameluco, no caso brasileiro. Da mulher, a mesma coisa, você pode ver aqui, está vestida com um modo de, vamos dizer assim, da cultura europeia. Esses indígenas ou homens da terra foram vestidos à la europeia, mas a gente pode ver também que no fundo da paisagem nós temos uma ordenação territorial. Quando a gente faz a ampliação dessa imagem, e eu vou me permitir aqui ir um pouquinho mais adiante, quando a gente faz a ampliação dessa imagem, a gente percebe que aqui no fundo há uma casa grande aqui escondida aqui. Se a gente for dar uma olhada, as linhas separando um território de outro, porque esse lugar começa a ter significado para quem tem a propriedade ou que tem o controle, e a gente, quando força a lupa aqui, começa a olhar mais de perto, se aproxima, vai identificando residências, fazendas no meio desta paisagem, certo? Então, claro que esse é um exercício meticuloso, mas vejam só que essa paisagem, ela expressa uma ordem territorial. Então, o que ela quer dizer? Esse é o exercício que nós tentamos fazer com estas imagens. E aí eu passo a palavra, porque há outras imagens para a gente explorar, mas eu creio que, sob o ponto de vista do Ecaute, o Ecaute, pela característica que ele tinha, ele está criando uma hierarquia social, ele está criando uma leitura. E é este modelo, já imaginou esses quadros chegando na Europa e sendo divulgados? Olha, naquele lugar lá, chamado Brasil, nós temos isso. De um lado, tem um exótico, estes homens já travestidos como europeus, e mulheres também, e de outro lado nós temos, vejam só as paisagens, de uma exuberância, mas se a gente dá uma olhada com cuidado, ela já tem uma ordem. Essa ordem é a de um reconhecimento europeu de posse, através das linhas, através da presença deste homem ocupando esse lugar de uma forma mais organizada para o padrão europeu. Eu vou passar a palavra, vou sair daqui. Não, eu queria pedir para você deixar um pouco a imagem aí, mais 2 minutos, só que eu queria comentar uma coisa. Certo, vou colocar aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Tá. Mas me chama a atenção, tanto o homem mameluco quanto a mulher mameluca, e em contraposição ao homem tupi e mulher tupi, em primeiro lugar, como se estivesse se demonstrando aí uma espécie de evolução, né? Quer dizer, o homem tupi e a mulher tupi estão mais próximos, digamos, da selvageria
apesar de não ser mais o puro selvagem, né, mas estão mais próximos, do que o mameluco. O mameluco já é uma junção aí do índio com o branco, e aí, nessa altura do campeonato, você vai ter uma mulher até um pouco sensualizada, é quase que uma bacante, né? Quer dizer, você olha para isso, você começa a se lembrar de algumas intenções até quase que gregas, não é? Assim, com esse tipo de roupa branca, toda cheia, toda plissada, toda cheia de pregas, né? E essa cesta carregada de flores e tudo mais, como que, vamos dizer assim, estabelecendo uma relação convidativa, né? Quer dizer, uma dizendo, eu estou aqui, né? E o outro com aquelas armas todas dizendo, eu também estou aqui para proteger esse processo como um todo. É bastante interessante a maneira, né? Os elementos, não só de europeização, né, dessas pessoas, mas mais do que isso, né? De buscar também nas raízes culturais da Europa uma maneira de fazer com que o europeu se identifique, né? Porque, assim, se ela tem cara de mameluca, né? Mas ao mesmo tempo ela é quase que uma mulher convidando, né? Assim, as pessoas, seja o que a imaginação, né, possa realizar, mas está colocado aí todo o fato de ser uma terra que, além de ser produtiva, que ser um lugar de trabalho, de enriquecimento, também é uma terra de prazeres e etc., e de segurança, né? Então, tudo isso é bastante interessante, a maneira como essas imagens vão aparecer. Bom, mas era isso que eu queria comentar, porque essa mulher me chama muita atenção nesse sentido. Você quer falar mais alguma coisa? Né? O branco da pureza, né? O branco da pureza, mas levantando assim, mostrando os pés e descalços e tal, né? Ele, mais do que pureza, ele estabelece quase que uma relação sensualizada mesmo, né? Sim, um convite. Tem uma questão aí importante, né? De convidativa, né? Desse processo todo. Bom, muito bem. Você quer falar mais sobre o Ecaute? Vai usar outras imagens, alguma outra coisa? Não, eu acho que o do Ecaute é essa característica, né, de que ele, de certa maneira, capta as diferenças, mas, como foi dito, né, ele vai aos poucos enquadrando essas diferenças, criando, então, é como se fosse moldando a imagem mesmo, na medida que ele sai do homem e da mulher tupi e vai falando mameluco, ele tem uma dinâmica na forma de apresentação. Né? Isso é interessante, né? Ele vai captando, mas vai dando o tom das transformações que caracterizam o europeu conseguir entender essas diferenças. Né? Então, a ideia da hierarquização social, ela é muito importante, significativa. É maravilhoso. O Ecaute também desenhou também natureza morta, mas dando algumas características, mas isso vai ficar para um outro momento. A gente outra conversa. Tem um quadro dele que me chamaram a atenção numa conversa que eu tive certa vez, que de uma indígena carregando num cesto pedaços humanos, né? Uma perna, acho, uma coxa, um braço, alguma coisa assim. Essa coisa, né, da antropofagia, né, essa condição também. Bom, mas de qualquer maneira, essa ideia, né? A ideia de um certo tipo de realismo, né? Um realismo, como todo realismo, absolutamente vinculado a um determinado tipo de ideologia, né? Assim, é muito, muito interessante isso. Bom, ok, Jorge, muito, muito bom. Acho que já só nessa parte aqui já dá para chamar muita atenção das pessoas para acessarem o artigo e tudo mais. Mas você não para aí, né? Você vai atrás da cartografia também. E digamos, você já começa aqui o primeiro mapa, né? Que é a sua figura 3 aqui, que é o mapa do João Teixeira Albernaz, que é de 1631. E vale a pena, né? Quer dizer, quando a gente se debruça sobre esse mapa, a forma como está representado o relevo,
a forma, o fato do mapa estar dirigido para o oeste, não para o norte, bom, a presença da linha do Equador, essas coisas todas, mas eu queria que você comentasse, né, assim, mais sobre isso, o porquê desse mapa, o que é que você está querendo dizer, por que você colocou esse mapa aí no seu artigo, né? Eu estou tentando aqui colocar o mapa para a gente poder falar com ele aberto. Agora vai. Como dizem os americanos, take your time. Pronto. Ok. Acho que ele apareceu aí, né? Tá aqui, tô vendo. Colorido e bonito. Então, na verdade, assim, havia vários outros mapas deste período, tentando fazer a correlação, primeiro de que esses mapas não obedecem uma linha linear, né? Eles vão aparecendo, alguns um pouquinho mais para frente, trazendo inovações, outros permanecendo no que se entendia como mais geral, mas esse mapa está colocado aqui por dois motivos. Um deles você já falou, que é essa questão, né, de apresentar o Brasil como um todo, certo? Isso é interessante para o leitor europeu, e é interessante que ele, ao apresentar o território português, ele vai deixando claro, né, este cartógrafo, com os brasões, com os símbolos, a posse territorial, num momento em que a discussão passava muito por projetos ou não projetos de ocupação das terras portuguesas na América. E aí, então, essa representação cartográfica, ela vem com essa característica, cumprindo um papel ideológico de que esse pedaço de terra tem dono, sim, e há já uma sistematização das informações, como é o caso desse esboço das cadeias de montanhas, esses esboços de uma rede hidrográfica relacionada ao litoral, como, por exemplo, né, se você olhar com cuidado, colocar a lupa, nós temos aí a representação de vários rios, e isso implica dizer que, de certa maneira, havia, sim, uma sistematização bastante avançada, e é interessante também que as linhas que são utilizadas são linhas, uma matematização da representação típica daquele momento, certo? E a gente percebe, então, todo um cuidado tentando dizer que esse território está ordenado, sob o ponto de vista do controle europeu, né? E isso, né, é importante porque, com um texto que tenta fazer um exercício de construção da identidade do Brasil, e me parece que as mensagens que estão postas neste artefato cultural, elas vão nessa direção, né? E eu gostaria só de destacar nesse mapa aqui essa região da Bacia do Prata, né? E, nesse momento, vejam só a delimitação portuguesa, né, tendo em vista aí toda a discussão que envolvia esta área naquele momento lá, de quem vai ter a posse, quem não vai ter, qual é o papel da coroa espanhola, qual é o papel da coroa portuguesa e assim por diante. Então é interessante ter um título, né, Estado do Brasil, né, com um território português na América. Acho que realmente vale aí a observação e principalmente o fato de se aplicar a lógica, né, que esses cartógrafos tinham com relação à construção das bacias hidrográficas na Europa e tentar aplicar isso, né? Quer dizer, inventaram até montanhas aí para justificar a existência de determinados rios que só se conhecia, na verdade, a foz, não se conhecia o seu percurso de fato, né? Então, assim, é interessante, porque o que eu não sei eu faço saber, né? Quer dizer, acho que esse papel aí do rio Amazonas, aí do lado direito do mapa, na parte superior do lado direito do mapa, quase parece um pouco até com o rio Nilo, alguma coisa parecida com isso, essa coisa toda, assim, formando uma foz toda recortada e tal. É muito interessante, né? É um mapa bastante interessante mesmo, com essas linhas de rumo aí, né? Isso
É bem legal mesmo. E é interessante o fato de que o jogo de cores, ou seja, está de alguma maneira colocando em prática o que era considerado, vamos dizer assim, uma razão naquele momento para se fazer o desenho dos mapas. Então, a questão já de uma certa escalaridade misturada, né, com uma visão, misturando visões, e essa questão do jogo de cores. Então, acho que tudo isso, devidamente maturado e tentando ver numa convergência, é preciso chamar a atenção do esforço desses cartógrafos, que a maioria não ia no lugar que estava retratando, diga-se passagem, mas o esforço que eles fizeram para criar uma leitura, uma referência do tal lugar que pertence à coroa, no caso portuguesa. Isso não ficou só com a coroa portuguesa, a coroa espanhola também fez isso, os holandeses também fizeram isso, os franceses fizeram isso, e é interessante que na medida em que as hegemonias sobre a questão dos desenhos dos lugares vai mudando, a gente vai tendo, então, a incorporação, né, de técnicas mais avançadas, mas respondendo à dinâmica social que é da expansão, uma expansão política, e toda expansão política ela é territorial, ela tem que ter uma topologia, e que tem uma expressão, para nós, muito séria, muito importante. No mapa seguinte, na figura 4, você colocou o mapa do William Hondius, não sei se fala assim, não sei qual que é o sotaque aqui de falar o nome desse indivíduo, mas é de 1635, né? Esse aí mesmo. E aí é interessante, né? Porque você tem Bom, eu não vou comentar, não. Acho que é melhor você comentar, senão daqui a pouco eu estou cada dia mais me sentindo à vontade na frente dessa câmera, desses mecanismos todos. Daqui a pouco eu fico falando mais do que o entrevistado. Mas vai lá, Jorge. Então, nessa imagem, o que chamou a atenção é o fato de que o mapa se apresenta como um verdadeiro mural, e quem faz o mural quer comunicar. E é interessante que ele vai misturando a questão da representação com o pictórico, ou seja, se a gente olhar com cuidado, aqui nós vamos encontrar os indígenas que os europeus sabiam que quanto mais para dentro do território, você vai encontrando os diferentes grupos indígenas e eles, obviamente, estão em pé de guerra, tendo em vista aquele que quer chegar e tomar posse desse lugar que eles tinham a sua relação, a sua territorialidade construída. Então, esse mapa, começamos falando dessa questão de que é um mural, e era assim que ele aparecia, ele tem esse nome aí todo pomposo, né? Mas ele, segundo os holandeses, também era conhecido como um mapa mural. E é interessante que o desenho é como se quer comunicar, um mural mesmo. E é interessante que nesse mapa mural nós vamos ter a mistura do pictórico com as representações típicas da cartografia. Então, você tem os indígenas, como eu falei, você tem a representação no detalhe da Baía de Todos os Santos, que é um lugar importante para a chegada de europeus naquele momento, e veja só o grau de detalhamento para a época. E aqui a outra imagem, representação também do que hoje é o litoral de Pernambuco, que naquele momento é a bola da vez, do ponto de vista da chegada dos europeus. Então, isso tudo tem aí, nós poderíamos falar mais, mas é importante chamar a atenção de que há um grau de detalhamento já revelando uma sutileza do conhecimento do território. E aí está apresentando esse território, inclusive enquadrando a ideia de Brasil já com as linhas de longitude, latitude, já com as linhas, digamos assim, as linhas que obedecem à questão angular. Ou seja, se a gente fosse comparar no que é possível com a figura anterior, aqui nós já estamos usando uma outra classificação matemática, vamos dizer assim, um pouco mais, vamos dizer assim, refinada. E é claro, é interessante que isso nos dá uma dimensão da leitura que estes europeus tinham neste momento, certo? Então, escolhi esse mapa entre vários na medida em que essas dinâmicas, elas vão, obviamente, retratando para além da dinâmica
da expansão do mercantilismo, vão retratando também o trato com a configuração do parâmetro para o europeu fazer leitura do território. Eu acho que isso precisa ser evidenciado o tempo inteiro, né? Ninguém vai fazer uma representação simplesmente por ela mesma, neste caso. Há todo o endereço. Vejam só a distribuição da rede hidrográfica, né? Também a gente percebe o cuidado. Pode ter um erro ali, no que a gente considera um erro hoje, pode ter uma imprecisão, melhor falando, ali ou acolá, mas há o detalhamento. Olha, isso é importante porque essas distribuições de rios, neste mapa, está significando entradas no território que precisa ser conhecida para além da porção litorânea. Há muita coisa aqui, mas eu acho que dá para chamar atenção a partir desses tópicos que eu evidenciei. Ok, Jorge, mais para frente na figura 5, você colocou mais um mapa, isso. Eu queria, se você puder, que você comentasse um pouco com a gente essa necessidade, então, né? Porque se você tem a cartografia quase, vamos dizer assim, tomando conta de uma parte considerável aí da imagem, mas há uma certa necessidade de se reproduzir algo do paisagístico, a Casa Grande, os centros de armazenagem, a presença de pessoas e tal. E essas coisas, então, se juntam enquanto uma cartografia, né? Presença de animais e tal. Eu achei bastante interessante isso. Você pode dar uma comentada mais desse mapa aí quem é o Jorge Mongrave, não sei. Então, neste mapa ele foi escolhido aqui porque você tem esta mistura, a cartografia e essa representação do paisagístico, como quem diz, a porção litorânea tem um certo reconhecimento, e é importante a gente ter essas mensagens, né, sendo sistematizadas, e a representação do paisagístico, coincidentemente, mais para dentro do território, no meu entendimento, está chamando a atenção de que este lugar é possível, já tem, entre aspas, vejam só estas situações. A Casa Grande sendo retratada, né, e de uma forma artística, mas dando um recado de sistematização do paisagístico, ou seja, tem uma lógica e uma ordenação, mas observe aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, que a gente encontra aqui, então, os quilombolas, pelas explicações que a gente obtém daqueles especialistas, que é, na verdade, a identificação de processos sociais localizados mais para dentro do território território português, mas que caracteriza esse lugar chamado, no caso, Brasil. E é interessante que ele vai, então, também retratando. E é interessante que a imagem que ele passa desses grupos sociais, no caso, os quilombolas, há uma ordenação de trabalho. Eles não estão aqui, no caso, lutando, mas há um território que tem uma certa ordenação. Então, há uma lógica aqui também. E quanto mais a gente vai para dentro do território, a gente vai encontrando situações relativamente diferentes, mas que mostram presenças. E quanto mais para dentro do território, vejam só a presença de animais exóticos. Como eu não conheço, eu vou colocando aquilo que também não sei se tem ou não, mas eu vou dizendo que é assim neste lugar. Então, penso que esta representação, diferentemente da outra, é uma sistematização, vamos dizer assim, mais intensa, tendo em vista as características, o grau de detalhamento que este autor aqui ele vai colocar em prática. E a gente está falando de um momento em que você tem outros europeus olhando para esse território. Por isso, ele foi escolhido como sendo aí mais um para falar desse processo do grau de detalhamento como sendo uma ferramenta na construção da posse desse território e também da leitura, quase que junto, não tem como. Se eu vou ter posse, eu preciso dizer como é que ele é. E aí, então, eu vou dizer a partir da minha referência, no caso, europeia.
Acho que assim, tem. Estou aqui observando o mapa e escutando a tua fala, né, lembrando aqui do que você escreveu, e estou me lembrando de uma figura que vem alguns bons anos depois disso tudo, né, que esse mapa é de 1643, mas uma figura já do século XVIII, né, XIX, que é o Humboldt. E a necessidade, né, efetiva de transformar a sua observação num determinado tipo de enquadramento, um enquadramento muito mais sistematizado do que esse que está aqui. Ele tem outras características do ponto de vista matemático, do ponto de vista da precisão matemática, das análises e tal, mas aqui você já tem, digamos, o movimento do ponto de vista político, o movimento do ponto de vista econômico que o mercantilismo coloca, e colocou descrições desse tipo não só para o Brasil, mas colocou também para o continente africano, ou para o que se viu, então, na Índia, né, em Goa, o que essas representações, quando se pega um Lusíadas, por exemplo, e como ele descreve, né, a costa africana e toda a imaginação que está por trás disso, mas também a experiência vivida, né, de alguma maneira. Mas, assim, a gente começa a entender as raízes que deram sentido à construção do discurso geográfico já mais modernos, né? Quer dizer, como que, do ponto de vista cartográfico, do ponto de vista da descrição, do ponto de vista do que aparece, do que não aparece, dos fundamentos que estão colocados aí, do que é que se quer mostrar e o que é também que se quer esconder, né? E aí construindo, então, uma ideia de geografia muito interessante e muito importante, onde, bom, o que está colocado principalmente, né, nas imagens que foram feitas por Humboldt na Venezuela, no que veio a ser a Venezuela e tal, bom, assim, de uma riqueza impressionante, não é? Quer dizer, então, assim, o que é importante a gente talvez perceber, e isso acho que não era a tua intenção, mas está colocado também dentro do teu artigo, que, bom, o que nós pensamos e o que nós fazemos hoje, não só em relação ao Brasil, tem raízes profundas, não é alguma coisa que surgiu, a geografia não surgiu com Humboldt e também não surgiu com Kant, né? Tem uma demanda aí que está colocada, e nem mesmo a geografia moderna, nem mesmo a geografia da sociedade capitalista, a própria geografia e as representações do mundo, elas vão se transformando e vão consolidando no interior da própria transformação da sociedade capitalista. Essas duas coisas, o que é a sociedade e como ela se representa, são aspectos de um mesmo processo, não tem dúvida, e assim, acho que o teu artigo é riquíssimo nesse sentido, ele traz, né, coisas muito interessantes para a gente. Muito bem, Jorge. Então vamos à última imagem aqui, que é da capitania de Ilhéus. Fala aí um pouco para a gente por que você colocou essa imagem. Dentro dessa lógica de que a sociedade capitalista tem dinâmicas a cada momento, talvez essa representação ela seja uma síntese assim, mas utilizando um elemento que esses europeus eles fizeram o tempo inteiro, que é a questão do jogo de escala, né? Então essa representação aqui ela está colocada por algo muito claro no meu entendimento, que é exatamente o que? Aqui você tem a congregação de um movimento escalar para mostrar uma parte e ao mesmo tempo dar uma dimensão para quem chega, um olhar oblíquo, né, para que você tenha uma dimensão do todo. Se misturou aqui vários elementos, mas isso tudo em função do quê? Da necessidade de incorporação deste lugar como um projeto de expansão
de um modo de vida, de uma maneira ou outra de produção que está latente, que está em construção nesse momento. Então, aqui essa representação, a legenda, e esse é o motivo pela qual essa representação foi escolhida, ela resume tudo, e eu vou me permitir aqui só ler uma frase só. Aqui nessa legenda, colocamos a lupa e fomos atrás do que está escrito. E aí tem um livro que nos ajuda muito a fazer isso, que é do Cortesão, a história dos mapas, né, brasileiros, e ele vai então, nessa legenda está escrito assim, ó, retomemos um trecho da legenda. A melhor e mais fértil terra de todo o estado, de modo que o provérbio comum de que o Brasil é um ovo e Ilhéus a gema. Esse meter cabedal nessa capitania será de grandíssimo trato e importância. Aqui você tem uma peça, guardando as dimensões, uma peça publicitária, ou seja, o cartógrafo faz uma representação do lugar, utilizando as técnicas que ele detém, e aí você tem o uso de cores, a questão da profundidade, o detalhamento, os rios, a questão dos arquipélagos, das pequenas ilhas, os fundos de vale, tudo isso, e a legenda está dizendo lá exatamente o seguinte: o Brasil como um todo é o ovo, e a gema, que é a parte mais importante, é essa terra aqui, no caso, Ilhéus. Ilhéus, que hoje é um lugar magnífico lá na Bahia, teve um momento que o olhar o colocou com uma centralidade para projetos de ocupação do mercantilismo, do capitalismo, de outra maneira falando, naquele momento. Então é interessante que, para ser então a terra prometida, entre aspas, então vamos dizer como ela é. Então você tem a distribuição dos rios, a distribuição das montanhas entrando mais para dentro do território e a possibilidade desses cursos d'água serem possíveis de ser adentrados, no caso, pela navegação. Então aqui é o exemplo de um modelo do grau de aprofundamento, das técnicas, do uso da cartografia como uma mensagem, a cartografia como um texto que está dizendo, olha, se a gente olhar com cuidado, botar a lupa, o ver de perto, ver de longe, em movimento, a gente consegue entender um pouco melhor essas terras portuguesas lá na América. Então esse é o motivo pelo qual esse mapa foi escolhido. Ele quer dizer alguma coisa dentro dessa lógica que a gente está tentando, o artigo inteiro, vamos dizer assim, ressaltar, né? As figuras como a arte e também a cartografia estão a serviço de um processo mais amplo que nós, toda hora, vamos esquecendo, até os dias de hoje, né? De que nós vivemos um modo de reproduzir a vida que tem a ver com o modo de produção identificado como capitalismo, que precisa, para sua sobrevivência, ser pautado também pela questão de topologias que expressem as melhores maneiras para que ele possa se reproduzir. Então, voltando para essa representação cartográfica, este é o motivo. Ela é de uma parte, mas ela está centralizada, ela está lançando mão da ideia do todo, pela figura da legenda, e, ao falar da parte, o detalhamento riquíssimo. Teríamos que decompor o mapa, olhar para cada parte e fazer as correlações, né? Então é isso, essa é a ideia do porquê dessa representação nesse texto, nessa conjuntura. Ok, Jorge. Muito bem. Então, chegamos aqui às suas considerações finais. Você faz uma espécie de síntese, né, de tudo isso que nós conversamos aqui, que você escreveu aí no seu artigo. Você quer retomar algum tema que você acha que é de fundamental importância ser realçado no meio desse jogo? Né? Não sei se você quer, fique à vontade. Não, eu só queria chamar a atenção, esse artigo é um exercício que, no fundo, retomando as palavras iniciais, a gente, de alguma maneira, não quer esquecer de que o olhar, a interpretação geográfica, ela é importantíssima, ela faz parte dos processos. E aí nós teremos que recuperar, então,
algumas centralidades. E aí, então, esse artigo, além de tocar na questão das geograficidades, né, do ser e estar no mundo, além de tocar nisto, ele não entrou nessa discussão, porque a temática era outra, mas ele está chamando a atenção do fato de que a ordem topológica dos fenômenos nos ajuda a pensar o mundo. E por qual razão nós estamos perdendo um pouco essa possibilidade de construir leituras estruturadas com essa perspectiva? E aí, então, eu gostaria só de chamar a atenção do fato, como eu já falei ao longo da conversa, nós ainda estamos muito pautados, e eu vejo isso lá no ensino de geografia, e vejo também em trabalhos de geógrafos, primeiro, nesse alto grau de especialização, que se por um lado é importante porque mostra a potência da área, por outro lado, nós temos criado situações, cada área fala com alguns fundamentos que são só seus. E a conversa para fora, ela fica muito distante, muito impossível. E aí pensa na cabeça dos professores lá em sala de aula. Então, nós temos visto aí algumas complicações, né? Eu não vou me adentrar nisso, mas no fundo, a minha preocupação é que esse trabalho possa trazer mais perguntas para esta questão de que quando a gente fala em geografia, o que a gente está falando exatamente, tendo em vista essa potencialidade de discussões sobre como o mundo tem uma dimensão geográfica. A gente não está fazendo isso, certo? Ou, se está fazendo, estamos fazendo talvez em cima de parâmetros que podem ser discutidos e rediscutidos. Em outras palavras, né? A questão de método, ela é fundamental. E nós estamos vivendo uma era da especialidade, estamos deixando de lado as preocupações com os fundamentos que organizam a construção do discurso. Então, a questão do método tem que ser retomada, e quem discute método vai ter que discutir o que quer dizer as bases que orientam as suas leituras. O artigo tentou mostrar isso. E, obviamente, ao reler, a gente sabe, temos que continuar melhorando aqui e acolá. Então, eu só queria chamar a atenção destas necessidades, né? E a gente está percebendo que a área, de uma maneira geral, ao mesmo tempo que ela se abre sem que isso esteja mais claro. Não se quer uma leitura só, mas se quer mais discussões sobre isso. E aí, é claro, né, a gente foi lançar mão aí dos artefatos culturais, no caso, a cartografia, os mapas e a questão da arte. Era isso, né, de uma maneira geral. Sou muito incomodado com essa... Não termina ainda não. Espera aí que eu tenho uma provocação aqui para fazer. Se isso tudo que você está colocando é correto, isto é, se as representações do mundo e da leitura que se tem, né, da topologia do mundo, ela de alguma maneira representa o que nós queremos mostrar para as pessoas, convencer as pessoas e tal, e isso nos mapas, nos quadros e tudo mais. Quando nós chegamos nessa altura do mundo e começamos a dizer que a Terra é plana, isto é uma ordem do mundo, não? Assim, é uma maneira de se ler. E se eu tinha uma preocupação muito grande com relação a isso e a perversão mental que está por trás disso tudo, a tua fala me fez ficar mais preocupado ainda, né? Porque no final das contas é a imagem da forma, né? Assim, ou, claro, nesse sentido, o que nós temos é o puro engano, levando efetivamente a uma deformação generalizada do significado de mundo, de civilização, de humanidade e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, mas você estava falando e me veio essa representação da Terra plana, essa maluquice toda, e que me chamou a atenção e, bom, no final você me deixou mais preocupado do que eu já estava. Não, na verdade, assim, a ideia não é deixar preocupado ninguém, mas é incomodado, porque é preocupado no sentido de buscar outras respostas. Em que medida a geografia vai colaborar
para que a gente possa pensar que a reprodução da vida, no modelo que nós estamos optando nos últimos 400 anos, tem causado a não possibilidade do indivíduo ter maior plenitude. Quando eu digo plenitude, a possibilidade de ter uma vida outra, que possa ter outras possibilidades, outras alternativas. Então, veja, tentando no feijão com arroz, em que medida as aulas de geografia têm significado na construção de transformar cada aluno em seres humanos, o processo de humanização. E eu não sei mais se é possível falar em transformar os alunos em seres humanos sem levar em conta a dimensão geográfica que cada um de nós cumpre nas suas vidas, nos nossos cotidianos. Então, é essa discussão que me anima, e aqui está um exercício para chegar nesta perspectiva, né? No fundo, todo esse processo, e a gente vai conversar, se possível, num outro momento, é para que a gente possa organizar as nossas racionalidades pensando que há outras possibilidades, não um conformismo, né? E a dimensão geográfica, vários autores, vários geógrafos têm mostrado que tem uma potencialidade bárbara. Não é melhor do que ninguém, mas ela tem um caminho que nós temos que apostar nela, mais do que nunca. E o pessoal que está no campo do ensino tem aí possibilidades inúmeras. E eu estou falando isso sabendo que nós estamos sendo cerceados, já fomos cerceados por várias políticas públicas e assim por diante. Mas isso fica para um outro momento a discussão. Em outras palavras, né, é possível pensar o mundo através da leitura geográfica e tudo que ela traz para nós. Quem sou eu e quem é o outro, a partir da leitura territorial. É isso. Exercício okay, Jorge, muito bem, muito bom, muito gostoso, muito interessante. Quem diria que nós já estamos aqui nessa conversa que há quase 1h30 já. Meu amigo, muitíssimo obrigado, viu? Quem agradece sou eu a oportunidade, porque, veja só, ao reler o artigo, já tive outras ideias, né? E acho que essa é a questão, né? Outras ideias para a gente poder compartilhar, trocar aí. E muito obrigado pela oportunidade desta conversa e de outras que vem acontecendo aí até os dias de hoje. Muito obrigado. Até mais. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.